galera, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Mônica Lopes e hoje a gente vai falar sobre o estudo do céu, né? Quando a gente fala nas características, né, de estudar o céu, né, é o estudo do universo, né, e dos corpos celestes, né, que vai ser o campo de atuação ali para a pesquisa, né, dos astronautas. Então, a astronomia, muito tempo atrás, né, as pessoas elas observavam, né, o céu, né, e os astros. Não tinha equipamentos conforme tem hoje, gente, para esse tipo de observação. A astronomia, ela é a ciência, né, que vai ajudar a compreensão, né, é, no caso aí, né, do que significa a composição, né, do universo. Então, embora muita descoberta, o universo ainda, né, há muito o que ser explorado. Os instrumentos que fazem esse tipo, né, de observação do céu, ele vai visar explorar o espaço, né, de uma forma maior, né? Então, mesmo, né, na superfície terrestre, é possível, né, a observação através de algumas medidas, né? Isso aí, gente, antigamente não tinham os equipamentos que hoje tem, né? Hoje, né, antigamente as pessoas observavam apenas o quê? A olho nu, com os próprios olhos, né? Observavam as estrelas, né, a lua, né, os cometas. Hoje é possível, né, de uma forma muito mais intensa, nós fazermos, né, esse tipo de observação, né? Porque nós podemos assim desenvolver imagem através de satélites, né? Então hoje é possível observar os foguetes, é possível observar a dimensão, né, das rochas. Então hoje é muito mais amplo o tipo de equipamentos que nós observamos, né? É, essa estrutura do espaço sideral, né? Com o que temos hoje de tecnologia, gente. Antigamente não existia os equipamentos que hoje existem, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse espaço aí, né? Mas antes nós vamos falar sobre os movimentos que a Terra faz. Então, gente, a gente já estudou isso anteriormente. Toda vez que a gente fala nesse movimento, a gente fala que existe um referencial. Por exemplo, quando existe um ônibus e os seus passageiros, né? O ônibus ele vai estar em movimento, né? E ele vai ser o referencial do passageiro. E quando esse ônibus ele para, ele vai estar o quê? Em repouso, né? No caso, quando ele está em repouso, ele também vai estar o quê? Vai ser um referencial. Vocês já observaram, gente, que quando a gente passa por quando a gente vê o sol, né, passar, aí a gente vê ao longo de um dia, a gente tem a impressão de quê? De que o sol ele passa pelo sol, né, e depois ele passa pelo céu ao longo de um dia todo. Então, o Sol é como referencial que a gente está vendo em relação à Terra. Não é isso, galera, que a gente vê o tempo todo. Por exemplo, quando a gente fala, né, do movimento de rotação, a gente pode comparar isso, vamos dizer assim, com um peão desses que vocês já viram, né? Não sei se vocês já viram em alguma etapa da infância de vocês sobre isso. O movimento de rotação, esse vai ser esse movimento que ele vai girar em torno de um eixo daquele pininho ali que vai estar no meio, né? Que a gente chama de imaginário. Então, a gente vai ter um movimento, né, de rotação que ele vai ser imaginário em relação ao polo norte e em relação ao polo sul. Esse movimento que a Terra ele vai realizar, né, como se fosse esse peãozinho em torno dela mesma, se chama um movimento de rotação. Por quê? Porque isso vai aparecer no Sol se mover ao longo de um dia. Então, por exemplo, a rotação ela leva 23 horas e 56 minutos e 4 segundos para que isso aconteça, né, em torno de um dia, de acordo com o nosso calendário. Então, por exemplo, na região do planeta que está iluminada por causa do dia. E depois
Depois vem a região, né, do planeta que não é exposta diretamente com a luz. Então, nós temos aí a noite. Conforme ocorre a rotação, a região iluminada do planeta é gradativamente, né? E aí ela vai ter mais luz por causa da passagem, que vai acontecer ali a passagem do dia para a noite. Então, conforme ocorre, né, a rotação, a região não iluminada do planeta recebe aí, né, gradativamente a luz, que vai ter o quê? A passagem do dia para a noite. E na translação, né, acontece aí a Terra ela vai realizar um movimento, ela vai percorrer um caminho circular, gente, em torno de um ano, que equivale o quê? A 365 dias, né? Que é o movimento que a Terra vai fazer em relação à posição do Sol, que vai desaparecer e aparecer no horizonte, né? Vai mudando a cada dia. Isso vai ser por causa de consequência do movimento de translação. E aí o Sol ele vai seguir, né, um eixo inclinado em relação ao horizonte, né? E aí vai acontecer esse movimento aí de translação. A translação ela vai ser executada, né, a partir do Sol, né, que vai durar 365 dias, 6 horas e 8 minutos para isso acontecer. Outra coisa que eu quero falar com você é de um objeto muito simples, né, que era utilizado pelos astrônomos antigos. O nome desse objeto que foi criado, né, por Eratóstenes, né, um astrônomo, né, é um objeto chamado gnomo, né, que na antiguidade, quando não tinha assim relógio, não existia assim análise, né, para ver, era realizado então algumas ocorrências, né, em variação do Sol pelo gnomo, que vai verificar, assim, eles verificavam através dos rios, das cheias dos rios, né, a época dos plantios. Então, o relógio solar, ele foi elaborado a partir do gnomo. O gnomo e os movimentos da Terra, né, de rotação e translação, eles eram investigados por meio de uma análise da sombra, né, numa posição que vertical. Então, as variações da posição e do tamanho das sombras eram projetadas, gente, a partir desse aparelhinho aí, desse gnomo que foi criado pelos antigos astrônomos, né? Então, o gnomo em relação ao movimento da Terra, é possível que notar que eles visualizavam através do pôr do sol, né, a sombra do pôr do sol a partir da manhã, né, e depois no sol quando nascia o meio-dia, eles faziam esse movimento pelo gnomo, pela sombra, né, pela sombra da Terra. Ao longo de um dia acontecia essas alterações, né, que a gente observava aí na sombra formada por dias, né? Por exemplo, no mês de dezembro ao meio-dia, né? Nos meses que equivaliam a março e setembro ao meio-dia também, né? E em outros dias do ano, né? Ao meio-dia. Tá bom, gente? Então, por hoje, né? Nós iremos ficar por aqui. Até o nosso próximo encontro.